paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Damásio e mais uma vez quero aproveitar essa oportunidade para falar coisas pertinentes, não é? À cultura de massa, àquilo que as pessoas têm consumido como entretenimento, mas que porventura tem um fundo espiritual. Esse é ouvir e refletir, número 2. E a pergunta que eu quero fazer para você refletir é a seguinte: por que cristãos estão dando audiência ao diabo galã da Netflix? Você já deve ter ouvido falar que tem uma série aí sobre o diabo, né? Cujo nome da série é Lucifer. Muito bem, alguns irmãos até já comentaram comigo que já viram essa série. Irmãos em Cristo, cristãos, tanto católicos romanos como evangélicos, têm a tendência de assistir esse seriado. É uma série de TV, é uma série daquelas que atraem a atenção do público, e essa série estreou em 2016. E ela consta com 6 temporadas. Ela foi encerrada agora, mas durou 6 temporadas. Essa série foi idealizada pela Fox e ela é então distribuída pela Netflix, essa rede de streaming. O ator protagonista que faz o papel do diabo se chama Tom Ellis. E essa série tem origem, uma adaptação de uma história em quadrinho adulta da DC Comics. É a linha Vertigo. E essa linha traz esse diabo, né? Que é, na série de TV, um galã, um cara bonito, bem-sucedido, com recursos, também muito irônico, muito brincalhão. Então, uma série que atrai pela capa, por aquilo que apresenta, né? O diabo não aparece tenebroso, feio, ele aparece bonitão. A sinopse dessa série é a seguinte: ela tem a ideia de que o diabo se cansou do inferno. Eu vi somente o piloto, eu não acompanhei essa série, nenhum dos episódios posteriores, eu só vi o piloto para poder gravar esse vídeo. As minhas impressões sobre o piloto você vai ver nesse vídeo. Então já tem muito o que falar, só nesse primeiro episódio. Ele trata do seguinte: o diabo ficou cansado de estar no inferno e veio para o mundo dos homens para curtir. Se aposentou do inferno e resolveu badalar no mundo dos homens. Ele é dono de um bar, de uma boate lá nos Estados Unidos, e ele anda com seu carro de luxo e vive uma vida de luxúria, tendo relações com as mulheres do mundo dos homens. Então, basicamente é isso. Acontece que neste piloto, ele tinha uma protegida humana, uma mulher, que ele ajudou. Então ele dá uma ideia de que é um diabo bom, um diabo bacana, um diabo que até tem algum sentimento pelos homens. Ele ajuda então essa mulher na carreira dela, e no episódio ela acaba sendo alvejada a tiros, é morta nos braços dele. Por causa disso, ele se compadece daquela mulher e tenta vingá-la, vai até aqueles que fizeram isso com ela. Basicamente é isso o piloto. E aí ele se junta a uma mulher policial também. Basicamente é isso o piloto. E aí ele se junta a uma mulher policial também, e essa policial não acredita que ele seja o diabo, né? Ele fala que é imortal e tudo mais, mas forma uma parceria com ele. Então, basicamente é isso o piloto. Não é o diabo no meio dos homens, tentando viver a vida dele ali, curtindo, até que ele se envolve nessa vingança a favor da sua protegida e se une a uma parceira policial, e aí forma uma dupla. Essa é a ideia. Talvez por isso, né, eu quero explicar essa indagação, porque cristãos acompanharam uma série do Lucifer, né?
Talvez por isso, né, porque pareça, como tantos outros seriados, né, uma série de investigação policial, só com um toque místico, né, com o pretexto, o espírito sobrenatural por trás, mas é mais uma série policial. O diabo ali se apresenta sempre como um homem, e é um homem irônico, brincalhão, não é, debochado, tudo isso é um atrativo. Então, talvez alguns tenham sido fisgados, né, por essa capa de série policial, de investigação. Isso é muito instigante. Mas eu queria apresentar a vocês o que eu vi no piloto, né? Quais são os pontos negativos, aquilo que realmente deveria ser um alerta no coração de quem acompanha a série. No piloto, o diabo, além de ser brincalhão, né, simpático, bonachão, ele começa a falar de Deus, chamando de papai. Ele, ironicamente, ele sempre é em tom irônico, ele chama Deus de papai, como sendo seu pai. Isso já começa a ficar esquisito, porque ele começa a debochar de Deus. O nome dele, quando ele é questionado, é Lúcifer, é o nome da série. E Lúcifer não é um nome próprio. Lúcifer é uma referência, não é, à queda do diabo, está na Bíblia, e é dito ali que ele era um querubim da guarda, e ele era cheio de luz. Essa expressão cheio de luz, quando ele foi criado, traduzido para o latim, da Vulgata Latina de Jerônimo, se torna a expressão Lucifer, cheio de luz. Então, na série, ele se apresenta como Lucifer e o sobrenome é Morning Star, luz da manhã, também uma referência à passagem bíblica, né? A luz da alva. Então veja aí que tem um subtexto baseado na palavra de Deus. Então, o que mais acontece, né, nesse personagem adaptado para a TV? Ele provoca luxúria nas mulheres. Ele se faz um ser bem sensual para que as mulheres o desejem, não é? E ele tem relações sexuais com essas mulheres. O que mais? Ele detesta crianças. No episódio piloto, ele não gosta de criança. Ele diz claramente que não gosta de criança. Mas não se furta em assustar as crianças. Tem uma cena lá que ele está de frente a uma menina e ele se transfigura, não é? Mostra seus olhos vermelhos e assusta essa criança, assusta essa menina. Então é um diabo que não gosta de criança. Na série, né, tem o bar ou a boate dele lá, que ele é dono. Ele tem uma auxiliar, uma bartender, uma atendedora lá do bar. E esta auxiliar dele é também um demônio feminino. É muito interessante que ela tem um nome chamado Mazikin. Mazikin é tirado da mitologia judaica. Não é uma ficção somente assim, que alguém criou um nome, mas ela é tirada da própria mitologia de anjos e demônios do judaísmo. Veja que houve uma pesquisa, né, por detrás dessa série, com cara de superficial, mas com raízes, não é, em coisas sobrenaturais, em religião. E além desta demônia, né, desse demônio feminino, o antagonista que aparece nesse episódio piloto para o diabo bonzinho, o diabo galã, é um anjo de Deus. Esse anjo também tem nome. Amenadiel é o nome desse anjo. Esse nome, Amenadiel, não é? Significa coisas ocultas de Deus, e esse é inventado. Esse não tem na mitologia. Esse foi criado para a série. Esse Amenadiel, quando ele aparece, não é? As pessoas ficam congeladas, andando em câmera lenta, e ele só conversa direto com o diabo, com esse diabo galã. E quando eles conversam, você percebe claramente que Amenadiel, né, feito por uma figura de um homem negro, ele tem as asas escuras, ele parece mais
com a figura clássica de um anjo mau do que o próprio Satanás, que aparece com cara de bom. Então tem esse detalhe também na série. E um outro detalhe que chamou atenção nesse primeiro episódio é que ele joga uma moeda, ele joga para o ar uma moeda em certos momentos, e essa moeda tem cunhado na face, nas duas faces, ela tem cunhada expressões. É como se ele tirasse um cara ou coroa. Só que numa das expressões ele blasfema de Deus. Na tradução diz assim: Deus seja louvado, de um lado da moeda, e do outro lado diz: Deus seja amaldiçoado. Não é possível que qualquer cristão não tenha percebido esse detalhe, ainda que rápido, mas aparece no decorrer do episódio piloto. E eu vou mostrar a vocês aqui, não é, uma imagem parada onde mostra as duas faces da moeda. E é claramente uma coisa demoníaca ali, né? Tem referência de um lado, né, à Trindade, tem uma referência ao pentagrama. Está aí, ó, diante dos seus olhos para você analisar. É algo bem maligno, né? Quero repetir aqui, irmãos, que eu não vi a série, né? Durou 6 temporadas, são vários episódios. Eu não sei como desenrolaram, né, os outros episódios, mas de cara, né, só essa primeira impressão no episódio piloto, eu fiquei me perguntando qual é a intenção por detrás desta série. Por que usar o diabo como uma espécie de detetive para investigar crimes? Um diabo regenerado, um diabo que está de férias, que está aposentado do inferno. É lógico que há uma intenção por detrás desta série. Fazer o diabo parecer justo, misericordioso. Esse diabo que aparece na série, ele faz justiça. Ele ataca os maus. Então é muito complicado, não é, a gente acompanhar um episódio desse, acompanhar uma série dessa e não ver uma inversão de valores. Parece que a intenção é fazer aquilo que é mal ser bom. Aquilo que é injusto ser justo. É uma inversão completa, né, de paradigma. É algo realmente esperto, malandro, né, capcioso, como é o diabo, o enganador. Então eu vejo por detrás dessa série, né, que a primeira intenção é fazer o diabo ficar mais simpático, mais agradável, irônico, brincalhão, não tão mal como ele é. Lembre-se que o nosso adversário, né, a palavra Satanás quer dizer adversário, ele quer nos destruir, quer destruir a humanidade. E ele, no nome diabo, está aí a alcunha de acusador. Ele não tem nada a nosso favor. Mas quer também nessa série mostrar assim que o diabo curte a vida com um estilo de vida livre, né, hedonista, buscando prazer, buscando se satisfazer em tudo e satisfazer os outros. Então há esse viés também maligno do hedonismo. E eu não vi o restante da série, mas pesquisei e vi que há episódios em que ele vai sofrendo uma transformação ao ponto de lhe aparecerem asas nas costas, né? Aquelas asas angelicais, bem características da mitologia. E as asas não são mais aquelas asas de dragão, né? Aquelas asas de morcego. São asas de anjo mesmo, né? Com penas, asas bem brancas, alvas. Então quero crer que a ideia é cada vez mais colocar no inconsciente das pessoas que o diabo é um ser de luz, né? Um ser bom, né? Um anjo bom. Então por detrás dessa série tem toda uma inversão, eu diria até diabólica, da visão do diabo, né? Do inconsciente coletivo. Mostrar que ele tem chance de se recuperar. Depois há outras imagens que ele perdeu essas asas brancas, não é? E continuar ali debochando da fé, debochando, né, das coisas de Deus.
Mas qual é a intenção máxima dessa série? Por que tanta gente via essa série, né? Acompanhou essa série por 6 temporadas? Por que cristãos, evangélicos ou não, acompanharam essa série? Qual é a intenção do diabo em fisgar o coração desse povo através de uma roupagem bonitinha, dinâmica? A intenção é: o diabo quer ser adorado. Ele não quer mais ser repudiado, ele quer a atenção, ele quer estar no centro dos holofotes. Ele quer ser adorado. Quando Jesus estava aqui na terra, na sua tentação no deserto, o diabo chega a dizer claramente para Jesus que ele queria que Jesus, o nosso Senhor, o adorasse. Mateus capítulo 4, verso 9 diz assim: e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Foi esta a sugestão do diabo para Jesus. Eu quero que você me adore. Eu te dou todos os reinos do mundo, como se fosse dele e não de Deus. Mas a intenção está ali. Eu quero que você, Jesus, me adore. O diabo quer ser adorado. Isso é muito sério, porque se fosse uma série que não tivesse feito sucesso, essa série derivou uma série de mídias, né? E também alcançou tanta popularidade, começou a ser impresso camisetas, né, estampadas, outros materiais de venda, de promocionais, canecas, capas de livros, capa de revistas, capa de cadernos colegiais, né, que os adolescentes vão consumir, os jovens adolescentes. Então, queridos, percebam que a série, com o diabo como protagonista, ela foi tão popular que na época da pandemia, em 2021 ainda, ela foi a série mais vista da Netflix. A série mais vista de todas as centenas de séries que tem disponíveis, o povo preferiu ficar vendo a série do diabo. Então me pergunto, por que cristãos estão dando ibope, né, estão dando cartaz a essa série do diabo? Por quê? Não se afastam disso de uma vez por todas, né? Só em dizer que é do diabo já deveria causar um bloqueio no coração dos cristãos. Mas por que estão querendo ver essas coisas? Eu primeiro quero colocar, né, como homem de Deus, como pastor, a tese de que as pessoas desse tempo, né, os cristãos desse tempo, não têm muito critério, não são apurados, né, em separar as coisas malignas das coisas benignas, das coisas que são dignas das que são indignas, daquelas coisas que Deus aprova das que Deus não aprova. Lá atrás, no passado, usando o profeta Ezequiel, lá em Ezequiel capítulo 44, verso 23, Deus exigia dos sacerdotes, né, seus representantes, sacerdotes levíticos, que eles ensinassem ao povo a separar o que é santo do profano. Está escrito lá assim, ó: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Falando a respeito dos animais que eram sacrificados, uns eram aceitos por Deus, outros não eram, mas há uma ênfase entre o santo, aquilo que está separado para Deus, e o profano. Parece que o povo cristão desse tempo, século XXI, do tempo do fim, bem próximo da volta de Jesus, não consegue mais, não distingue o que é santo do que é profano. Uma outra tese que eu quero levantar a respeito dessa atração pelo diabo seria, né, esse fascínio pelo sobrenatural, em especial pelos anjos. São seres que causam muito fascínio na mente das pessoas, né, na curiosidade das pessoas, porque não os vemos com frequência. E a série explora muito isso, os anjos, tanto o diabo e aquela outra demônia lá, como também outros anjos vão aparecer ao longo da série. Deus diz na sua palavra, lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 19, o seguinte: guarda-te, não levantes os olhos para os céus,
e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-se perante eles e deis culto a essas entidades, aos luminares, ao sol, à lua, coisas que o Senhor teu Deus repartiu todos os povos debaixo de todos os céus. Deus não quer que nenhum dos astros sejam adorados. Amém? E há aqui uma inferência aos seres celestiais também. As estrelas do céu é quase um eufemismo para dizer dos anjos. Então Deus proíbe e fala dessa sedução pelo que é sobrenatural, né? Por aquilo que os olhos humanos querem enxergar das coisas celestiais. Não se deixe seduzir. É o recado de Deus lá na lei de Moisés. Não dê culto, não adore. Eu vou parafrasear. Não dê cartaz. Não reverencie. Não goste das coisas que são sobrenaturais ligadas ao diabo. O nosso adversário ele é muito sagaz. Quantas cabecinhas, né, fascinadas pela série, pela leveza quase caricatural da série, não é? Acabam literalmente, né, aumentando o cartaz do diabo. Nós deveríamos repreender, nós deveríamos rejeitar com todas as forças. Mas esse diabo se apresenta como um diabo bom. Essa é a maior propaganda dessa série. A palavra de Deus diz em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14, o seguinte: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha aí, queridos. O apóstolo Paulo, que discernia o mundo espiritual, diz: Satanás é capaz de se transfigurar em anjo de luz, se transformar, se apresentar como algo bom, como algo de luz. Então não se admire, tá? Porque a estratégia dele é essa: e enredar a maior parte da humanidade e fazê-lo se dobrar às suas blasfêmias. Em nome de Jesus, para terminar esse vídeo, esse pequeno vídeo, eu vi e refleti que isso é maligno. A palavra de Deus diz ainda, o apóstolo Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, verso 27, nem deis lugar ao diabo. É lógico que o contexto aí na vida cotidiana, né? Não entrar em brigas, contendas e tudo mais, mas essa palavra continua pertinente. Não dê espaço para o diabo na sua vida, nem no entretenimento, nem na hora que você está de folga vendo uma série. Não dê lugar, espaço ao diabo. Amém? Eu termino esse vídeo com esse alerta e eu vou continuar mostrando nessa série de vídeos, não é? Onde o diabo está sendo adorado na cultura popular, na cultura de massa, nas mídias, nos filmes, nas séries, nos quadrinhos. A estratégia de abraçar todas as mídias para poder ser adorado. Vou continuar mostrando. Se você gostou desse vídeo, se ele te alerta, não é? Alguns cristãos confessam que não perceberam maldade nessa série do Lucifer. Se você gostou desse vídeo, por favor, comente aí no nosso canal, deixe um like, que é muito importante ter vários likes para que o próprio YouTube nos ajude a divulgar mais esses vídeos, tá bom? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e que Deus possa sempre, não é, te fazer distinguir entre o santo e o profano. Eu sou o pastor Damásio e quero deixar você essa palavra em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Guarde o seu coração, a sua mente na luz, na verdadeira luz. A você e a sua família. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.